te render graça nessa noite, Senhor. Vencer essa guerra, que só Tu és santo. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Sentarmos, irmãos, que presença é essa? Eu estou envolvido nisso, irmãos, e desde ontem chegamos em casa cansados e não conseguimos dormir. Essa palavra que eu vou ministrar para você aqui, quando eu deitei na cama ontem, Deus começou a falar no meu coração. E eu disse: Dani, Deus acabou de me dar a palavra do culto de amanhã. Deus começou a falar comigo de uma forma muito linda, muito maravilhosa. E eu quero daqui a pouco compartilhar essa palavra com você. Mas antes, irmãos, tem um texto em Provérbios capítulo 10, versículo 22, e eu quero que você preste muita atenção, e eu quero ensinar um negócio para a igreja. O dia que eu não quero pedir aos irmãos alguma coisa, o dia que eu não quero pedir aos irmãos alguma coisa dentro da área financeira, eu trago uma palavra de dízimo e oferta aqui mais profunda. O dia que eu não quero, o dia que eu trouxer uma palavra de dízimo e oferta que for profunda, de você falar: meu Deus, que entendimento, que revelação, é porque nesse dia eu não quero te pedir nada. Mas o dia que eu preciso te pedir alguma coisa, eu só leio um versículo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero usar a palavra, porque eu estou aqui para ser usado por ela e não para usar ela.
Então eu só vou ler esse versículo, e eu não vou pregar nada sobre dízimo e oferta. Mas esse versículo é porque eu amo demais esse texto, que diz que a bênção de Deus é que enriquece. Eu amo tanto essa palavra, irmãos. E eu e a minha esposa, nós somos prova real disso. Irmãos, eu não tinha condição nenhuma de morar na casa que eu moro. Eu não tinha condição nenhuma de andar no carro que eu ando. Se não for a bênção de Deus, irmãos, que estiver me ajudando, eu não tenho condição nenhuma. Nenhuma. Quem me pôs lá foi Deus. Eu vou ficar lá até o dia que Ele quiser. Aquilo lá não está no meu coração. Se Ele quiser me levar para um barraquinho de 2 cômodos, eu estou feliz. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria do Senhor é que é a minha força. Amém? A minha alegria não é pelo que Deus tem, é pelo que Ele é. E eu sou uma pessoa, junto com a Dani, que nós aprendemos a ser feliz com Deus em qualquer circunstância. Amém? Amém, igreja? Então tá bom. Então esse versículo, a bênção do Senhor é que enriquece. A tradução para esse enriquecimento aqui é prosperidade. E aí só que tem uma coisa interessante, que diz que essa bênção ou essa prosperidade não acrescenta dor. Amém? Então, irmãos, prosperidade que vem acompanhada de dor, ela não procede de Deus, ela procede das nossas próprias forças. Então quero parar aqui, porque eu quero pedir. Eu recebi aqui no meu bolso aqui, irmãos, um orçamento aqui para nós pintar a igreja para o aniversário da igreja. Amém? E nós não tem dinheiro não, mas nós precisamos fazer 2 coisas, e os irmãos estão enrolados, porque nós estamos apertados para fazer isso. Primeiro, nós temos que acabar de rebocar aquele pedacinho que está feio ali. E nós precisamos pintar essa igreja, irmãos, porque a igreja vai fazer 15 anos. E eu acho que essa igreja, depois que nós mudou para cá, ela nunca foi pintada por dentro, não foi? Foi? Não, só o altar, gente, estou falando a igreja. A igreja não é só isso aqui não. E já tem uns anos bons que nós estamos aqui, né, irmãos? Já está ficando feio ali fora. A gente desce a entrada da cidade, a gente vê a igreja aqui, ó. Eu desço para trás, veio um pastor aqui, eu falei, ó, que você descer lá. Ele falou, não, eu vi sua igreja, aquela que está uma parte branca e a outra sem pintar, né? Então eu quero pedir, eu quero levantar guerreiros aqui para me ajudar. Nós fizemos um levantamento aqui, irmãos, e eu acredito que nós vamos gastar, junto com o material aqui, uns 3.000, 3.500 reais. Porque tem outros gastos que a gente precisa fazer. Temos que rebocar aquele pedaço ali atrás. Então é o seguinte, irmãos, você que puder me ajudar, me procura, ou procura o irmão Dirceu ali, que vai ser o encarregado da pintura, porque nós precisamos desse material. Esse valor aí, irmãos, a gente consegue dividir até em 3 vezes. Então se você quiser me dar uma oferta, fala, pastor, eu vou dar 3 parcelas de 100 reais, não tem problema não. Amém? Vale transporte, vale alimentação, se quiser dar. Amém? Mas vamos pintar essa igreja para o dia 27 de setembro, 25, né, que vai começar. Pelo menos a igreja está pintada. Amém? Porque a Bíblia diz lá em Ageu, irmão, que se você cuida da casa de Deus, Deus cuida das suas coisas. E Deus exorta, dizendo ao povo assim, é tempo de habitardes em vossas casas enfeitadas, enquanto a casa do Senhor fica abandonada. Vamos cuidar da casa do Senhor, amém? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode sair do seu lugar. Ô Dirceu, vem cá, ó. Em nome de Jesus, pega isso aqui. Pega isso aqui para mim.
e coloca dentro do gasofilácio ali, irmão, porque eu creio que o Senhor vai fazer. Amém? Porque Ele é dono de todas as coisas. E eu vou te dar uma palavra em breve, dizendo: irmão Disseu, pode ir lá comprar esse material lá. O irmão Disseu tirou uma semana de serviço dele para poder pintar a igreja. Mão de obra tá aí. E eu profetizo em nome de Jesus: Senhor, abençoa o celeiro, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa o lar de cada irmão. Abençoa, Senhor, porque a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela, Deus, não vem, ó Deus, as dores. Eu creio no poder do Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e faz prosperar o teu povo, em nome de Jesus. Vaguinho disse que ajudante o senhor também já tem aí, viu? O senhor só toma cuidado para ele não te ensinar a pintar, porque tudo que ele põe a mão para fazer, ele é mestre. E quem está sem máscara, põe máscara. Assim? É isso? Né? O fiscal. O fiscal está aqui. Eu não tenho que você trazer o adorador não e deixar o fiscal lá fora. Sejam bem-vindos, irmãos. Então, quem quiser me ajudar aí. Irmãos. Nós vamos continuar falando, irmãos, sobre paternidade e orfandade. E eu quero compartilhar a palavra que Deus iniciou no meu coração ontem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em nome de Jesus, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quero mandar um abraço aí para todos aqueles que estão acompanhando aí o culto através da transmissão aí do Facebook. Lembrando que amanhã essa palavra não estará mais no Facebook, ela vai estar no YouTube. Quando você procurar no Face e não achar, ela está lá no YouTube. Amém? Porque muitas pessoas já estão deixando até de usar o Facebook. Então vai estar no YouTube. A gente sempre dispõe o link para os irmãos, e você pode, e a gente dá uma editada, né? Porque a gente corta um pedaço, porque o culto é muito extenso, e geralmente a gente só um pedacinho do louvor e já põe a palavra. Amém? Para que os irmãos, né, possam acompanhar no nome de Jesus. Que Deus abençoe. A Eduarda está ali atrás, e o marido dela está cultuando aqui no Facebook aqui, tá? Deus abençoe, né? O Marcos, os meninos ficaram. Deus abençoe vocês que estão aí com a gente lá em Biá. Tatiane, Deus abençoe. Pastor Marquinhos Lúcio lá em Araxá, em nome de Jesus, né, meu coroinha. Vamos lá. Quem achou diz amém, irmãos. Diz assim, 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, o menino caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Amém? O seu nome era Mefibosete. Irmãos, nós já vivemos aqui, se eu não me engano, há uns 2 meses falando sobre isso, né? E eu falo para os irmãos, eu tenho tentado sair fora disso. Eu tenho tentado falar de outras coisas, mas eu não consigo. Porque eu entendo então que ainda há algo que o Senhor quer espremer em nós. Amém? Há algo que o Senhor ainda quer extrair de nós. Há algo que o Senhor Deus ainda quer acessar em nós. E por isso Ele não nos deixa nos desvencilhar desse tema. E tem sido um tema que nesses dias tem despertado muitas pessoas aqui na igreja. Eu tenho notado, irmãos, uma mudança em algumas pessoas. Mudança de comportamento, mudança de posicionamento, eu tenho notado. E se você quiser, eu dou até alguns nomes aqui, de pessoas que
o rosto começou a brilhar novamente. Amém? Que a identificação como filho de Deus parece, sabe, aquela pessoa que tinha perdido a identidade e tirou uma segunda via. Eu acredito que algumas pessoas aqui pegaram a segunda via da sua identidade e já estão com ela no coração dizendo: eu não sou mais órfão. Vou te mostrar quem é meu pai. Eu acredito nisso. Amém? Então eu preciso compartilhar isso com vocês. Amém? Então, talvez nós tenhamos pessoas aqui, irmãos, que perderam seus pais de forma precoce, igual o meu caso. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. Eu não lembro nada do meu pai. Eu não me lembro de momento nenhum com meu pai. Nada. Amém? E isso me fez muita falta. Não sei se os irmãos se recordam de um dia que eu estava dizendo aqui que eu estava preso, e eu disse na cela onde eu estava para as pessoas que estavam comigo. Quando eu estava conversando, um lá disse assim: nossa, quando meu pai fica sabendo que eu vim parar aqui, ele vai acabar comigo. E eu olhei para ele e falei: rapaz, se eu tivesse um pai eu não estava aqui. Lembra quando eu disse isso aqui alguns dias atrás? Eu tenho essa convicção, irmãos. Eu não estou dizendo que se eu tivesse um pai eu seria melhor do que eu sou hoje. Eu estou dizendo que se eu tivesse um pai eu seria diferente. As coisas seriam diferentes. Porque, irmãos, uma coisa é você estar na casa do pai, outra coisa é você estar com o pai. Amém, irmãos? Porque quando você está com o pai te dá um norte, ele te dá uma direção, o pai te orienta, né? Um filho, por exemplo, que começa a trabalhar, eu falo pelo Felipe Gabriel, a gente, eu mais a mãe dele, nós estamos sempre orientando ele com relação às finanças dele. Não é verdade? Sempre a gente fala: ó, cuidado, toma cuidado com o cartão de crédito, né? Com conta bancária, principalmente quando é jovem, as portas dos créditos se abrem, né? O camarada chega lá e vê lá: olha, colocaram um limite no meu cartão lá de 7 mil, colocaram um limite no meu cheque especial, agora eu tenho isso, tenho aquilo. E qual que é a função do pai? É dizer: meu filho, olha, deixa eu te falar, isso aí não faz parte do seu orçamento, cara. Você não pode incluir isso no seu orçamento. E eu vejo que com isso nós temos ajudado ele. Que o que me faltou, alguém que dissesse para mim como gastar, como administrar, como fazer. Então alguns aqui talvez, assim como eu, perderam seu pai precocemente. Foi o caso, irmãos, foi o caso de Mefibosete. Vocês viram aqui, irmãos, quantos anos ele tinha? 5 aninhos de idade. Irmãos, com 5 anos de idade, a vida desse menino foi totalmente transformada pela orfandade. Ele se tornou órfão. O pai dele morreu na guerra. E como era de costume, irmãos, dos reinados naquela época, quando um rei morria e outro rei vencia, e lembrando que quem matou, que quem venceu Saul foi os filisteus, e os filisteus odiavam Israel. E como era de costume, assim que o rei morria, os inimigos invadiam a cidade, estupravam as mulheres e matavam os herdeiros. O que a babá do menino fez? Para proteger ele, pegou ele e foi fugir correndo. Ela caiu. Na fuga ela caiu, e quando esse menino caiu, ele se tornou paralítico de ambos os pés. Ele se tornou um moço aleijado, um menino aleijado. Então a vida desse menino foi transformada pela orfandade. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque Deus falou comigo de uma forma muito linda ontem, que eu estava tão cansado, irmãos, que eu falava: Senhor, deixa eu dormir. Não foi? Foi ou não foi, amor? Falei: deixa eu dormir, eu estou cansado. E o Senhor falando no meu coração sobre a palavra. Aí eu começo a pregar para a Dani, deitado na cama. Eu falo: Dani, papai, a Dani, eu também quero dormir.
E é lindo o que Deus está falando, irmão, porque o Senhor está querendo reposicionar. Então, talvez aqui algumas pessoas perderam seus pais de forma precoce, talvez uma doença fatal, terminal, ou talvez num acidente, sei lá. Ou talvez o seu pai não morreu, mas ele te abandonou. Fiquei sabendo, falar nisso, Luiz Fernando, nós precisamos ver que é a situação. Fiquei sabendo de 2 crianças, irmão, que está na casa de uma senhora lá na BR, não sei aonde, que o pai largou lá e foi embora. A mãe largou e foi embora. Falou para a mulher assim: olha para mim, eu vou ali e já volto. E não voltou mais. E nós precisamos ir lá. Mano, que seja amanhã, porque saber o que está acontecendo, saber a realidade dessa história. Imagina na cabeça de uma criança: meu pai me deixou com a vizinha. Parece a história de um pastor dessa igreja. Olha aí para mim, né, Michel? Foi mais ou menos isso, Michel? Olha aí para mim, que eu vou arrumar um serviço ali, é só uns dias. Foi mais de 20 anos esses dias. Então, irmão, essa igreja é uma igreja que tem autoridade para falar de orfandade. Essa igreja é uma igreja credenciada para dar destino. Essa igreja, irmãos, ela foi provada e aprovada para o ministério para qual ela foi chamada. Amém, irmãos? Porque o pastor dessa igreja é um órfão que foi criado num abrigo para menor. Amém? O coordenador, pastor da casa de destino, é outro órfão que, graças a Deus, Deus deu uma família para ele, que deu um destino para ele. Então, irmãos, nós somos cadastrados na escola da prova e passamos com louvor, por isso estamos aqui. Podemos aplaudir Jesus por isso, irmão? Por isso nós estamos aqui. Aleluia. Então talvez, né, sempre nós vemos aí nos noticiários crianças sendo abandonadas, amém, em terreno baldio. Teve uma época que acharam uma criança dentro de um saco de lixo, dentro de uma represa, lá na Pampulha. Outros lixeiros, um dia, viu uma menina chorando na hora que foi apertar a máquina do caminhão, irmão, de lixo, para poder prensar o lixo. Ele ouviu o choro, irmão, e parou o caminhão, tinha uma criança numa lata de lixo. Então nós temos visto essas coisas, nós temos presenciado essas coisas, irmãos. Hoje no Brasil, isso dados que eu peguei hoje, que eu acordei hoje de manhã, irmãos, com isso queimando no meu coração, e fui pesquisar. Hoje, irmãos, no Brasil, nós temos cerca de 2 milhões de crianças que vivem nas ruas. 2 milhões de crianças que permanentemente vivem nas ruas, envolvidas com prostituição, drogas, pequenos furtos. Amém? Irmão, você sabia? Nós não temos nenhum policial aqui hoje. Se tivesse, ele ia testificar. Você sabia que 90% hoje dos crimes cometidos em Campos Altos são por menores infratores? E a culpa é de quem? A culpa é da igreja, que não está ocupando o lugar que era para ocupar, que não está se posicionando aonde deveria se posicionar, que não está anunciando a paternidade de Deus como deveria anunciar. Amém? Então eu quero convidar você a entender isso aqui. Amém? Mefibosete, irmãos, para que nós possamos entender. E até o Michel falou: acho que não vai dar num culto só não. Domingo eu ainda vou estar aqui? Vai que Jesus volta, você não pode garantir. Claro. Se ele voltar, claro que não, né, irmão? Contexto disso aqui, nós vemos que Mefibosete era filho de Jonatas, e Jonatas era príncipe em Israel, filho de Saul. E Jonatas tinha uma amizade muito profunda com o rei Davi, que não era rei na época.
era o seu cunhado. Amém? E a Bíblia nos mostra aqui que Jonatas, por causa de um acidente, ele ficou aleijado dos pés com 5 anos de idade. E ele teve que fugir da sua terra para não morrer. Amém? Só que tem uma coisa nisso, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 20, versículo 16 e 17. Primeiro Samuel capítulo 20, para nós entendermos. Eu não vou correr com isso aqui não. Se não der para terminar domingo, nós termina. Amém? 1 Samuel capítulo 20, versículo 16 e 17. Diz assim: assim fez Jonatas uma aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque amava com todo o amor da sua alma. Vou ler mais, irmão. Versículo 18. Disse-lhe Jonatas: amanhã a lua nova não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar aonde escondeste no dia desse negócio, e fica junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para o lado, como se atirasse no alvo. E eis que mandarei um moço, dizendo: busca as flechas. E se eu expressamente disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti e não há nada contra ti, viva o Senhor. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Davi estava escondido, porque o pai de Jonatas, Saul, queria matar Davi. E Jonatas então encontra com Davi e faz com ele uma aliança, e diz: olha, eu vou procurar saber como estão as coisas lá no palácio. Você fica aqui. Amanhã eu vou vir e vou atirar 3 flechas. Se eu mandar o moço buscar, as flechas estiverem depois de ti, você pode vir com o moço, porque tem paz. Mas se você não vir o moço, foge, porque ainda querem te matar. E aí, irmãos, nesse dia, Davi e Jonatas fizeram um pacto, e no final dessa aliança, eles terminaram da seguinte forma: Jonatas disse para Davi: se eu morrer, você cuida da minha casa, da minha família. Se você morrer, Davi, eu cuido da sua casa e da sua família. E isso foi feito. Amém? Então, irmãos, o que acontece? Quando é que a Mefibosete aparece na vida de Davi? Um belo dia, Davi amanhece. 2 Samuel, abre aí, 2 Samuel capítulo 9. Davi amanhece, e ele começa a fazer uma reflexão. Ele começa a refletir, irmãos, sobre as bênçãos que Deus já tinha dado para ele. Ele começa a refletir sobre os livramentos que Deus tinha dado para ele. E aí, quando ele está refletindo sobre tudo isso, ele se lembra de Jonatas. E ele se lembra que Jonatas foi um instrumento de Deus para salvar a sua vida. Então ele começa a se lembrar. E aí então ele faz essa pergunta, 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Deixa eu fazer uma pausa aqui para te dizer uma coisa. Eu
descobri nessa noite, o Espírito Santo me fez entender, para você que tem vivido debaixo de um manto de orfandade, só tem uma coisa capaz de cancelar a orfandade e te dar uma paternidade: fazer aliança com as pessoas certas. Mefibosete era órfão, mas havia uma aliança, e a aliança, ela tem poder de restaurar a paternidade. Talvez você perdeu seu pai, talvez você não teve o apoio do seu pai, talvez você não tenha o seu pai presente, mas através de uma aliança comigo, Deus pode restaurar a paternidade sobre a sua vida. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Então, olha aqui, irmãos, alguém foi identificado no palácio, versículo 2: há um servo na casa de Saul, cujo nome é Ziba. Chamaram então para que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, teu servo. Versículo 3: disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, a bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei. Irmãos, presta atenção na resposta de Ziba. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Eu não anotei aqui não, mas vamos ler o 4 também. Joga o 4 aí para mim. Versículo 4. E aonde está ele? Volta, isso. E aonde está ele? Ziba responde: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Abre uma pausa aqui que eu quero te falar um negócio muito forte. Irmãos, quando eu falo de aliança certa, é porque existe aliança errada. Repita comigo: aliança errada. Irmãos, olha esse Ziba. Ziba era servo de quem? De Saul. Qual era a missão do servo de Saul? Cuidar da sua descendência, correto? Ele tinha uma aliança com a casa de Saul, correto? Olha para você ver. Ele sabia que Mefibosete existia. Ele sabia da sua deficiência. Ele sabia na casa de quem ele morava, quem era o dono da casa e quem era o pai do dono da casa, correto? Pergunto, por que ele não foi ajudar e não fez nada? Tem pessoas, irmãos, que te conhecem, conhece os seus problemas, sabe das suas dificuldades, sabe das lutas que você está passando e não faz nada. E é essas pessoas que você está querendo agradar. E é por causa dessas pessoas que você tem desprezado o seu chamado. É por causa dessas pessoas que você tem deixado Deus de lado para tentar agradar. Note que Ziba dá o relatório completo, irmãos. Tem pessoas que sabem tudo da sua vida, mas não faz nada para te ajudar. Não faz nada para mudar essa história. Voltando aqui para a palavra. Voltando aqui para a palavra. Irmãos, ao ler nas entrelinhas aqui, nós podemos perceber que há uma insinuação nas palavras de Ziba, quando ele diz assim, ó, tem um, mas ele é aleijado dos pés. Quem foi que perguntou para ele o defeito da pessoa? Ele estava insinuando para o rei, dizendo assim, ó rei, deixa isso para lá. O senhor vai trazer um aleijado para o palácio, vai atrapalhar a nossa imagem. Igreja está assim também. A gente quer que venha para a igreja os empresários, né? A gente quer que venha para a igreja os doutores. A gente não quer que venha o drogado. A gente não quer que venha o doente. A gente não quer que venha o homossexual.
A gente não quer não, sabe por quê? Porque vai manchar a imagem da igreja. Eu quero que a imagem da igreja se lasque. Eu vou repetir. Eu quero que a imagem da igreja, a religião se lasque. Porque vidas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que cadeira. Pessoas valem mais do que som. Pessoas valem mais do que terreno. Pessoas valem mais do que carro. Foi por causa de pessoas que Jesus morreu na cruz. Está entendendo, sim ou não? Ah, pastor, o senhor é doido. O senhor fala uns trem que não convém. Vai congregar em outra igreja. Se você quiser, eu te dou uma lista de igreja que você tem que ser certinho. Porque essa igreja é dos erradinhos. Tem 15 anos que eu plantei essa igreja. Tem 15 anos que Deus me deu um lema: quanto pior, melhor. Né? Pois vocês tiram uma foto do baterista. Ele está triste. Vocês viram a insinuação de Ziba, irmãos? Tem um, mas é aleijado dos pés. Ele faz uma insinuação. Aí eu transliterei. Eu fiz uma transliteração da insinuação dele. Foi mais ou menos assim: Davi, pensa duas vezes. Você tem certeza? Amém? Sabe por quê, rei? Ó, me perdoa. Eu sei que o rei é o senhor, viu? Tem gente que faz isso comigo, irmão. Aqui, ó, o pastor é o senhor. Mas é só um conselho, porque eu te amo. Pega o seu amor e caça outra igreja para você congregar, irmão. Que as pessoas fazem desse jeito. Olha, o que eu estou pensando, pastor, é na imagem do ministério. Jesus disse assim: aquele que achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Irmão, me mostra alguém que não perdeu a reputação quando começou a andar com Jesus, irmão. Mas ó, rei, é que eu estou falando assim, que não vai ser bom para a imagem do ministério. Não vai ser bom, ó rei Davi, para a imagem. Não vai causar uma boa impressão na sua corte. As pessoas vão ficar olhando atravessado. E ó, ele tem uma grave deficiência. Ele é aleijado dos pés. Irmãos, e aqui eu identifico o quanto um órfão sofre para encontrar um lugar. Porque é exatamente o que Ziba está fazendo que Satanás faz na mente das pessoas. Não, você não pode. Eu imagino, irmãos, que Mefibosete cresceu ouvindo assim: você foi um erro. Você não devia. Por que quando você caiu, em vez de quebrar o pé, você não te quebrou o pescoço? Irmãos, o órfão, ele sofre muito. Porque diariamente, irmãos, ele se depara com situações que o confrontam. Entende, pessoal? Eu sei porque eu vivi isso na minha vida. E o Ziba, ele reflete a imagem da época. Amém? Só que Davi, ele não estava preocupado com o problema. Ele queria trazer Mefibosete para a sua casa. E aí é tremendo isso aqui, irmãos. Porque olha para você ver, eu quero que vocês viajem comigo para ficar doido e chapado igual eu fiquei ontem. É isso que eu quero. Eu quero que vocês sintam o que eu estou sentindo, irmão. Tem alguém da casa de Saul? Ah, Ziba vem. Você é Ziba? Sou. Tem alguém? Tem. Ele é aleijado dos pés. Davi não falou, é? Não, Davi corta ele e fala assim: aonde ele está? Davi entra assim, ó. Já viu o corte Tramontina? Queirinha conhece. Pergunta para ela. E o Bolsonaro também conhece. Aonde ele está? Em
outras palavras, eu vou transliterar o que Davi estava falando para Ziba. Não foi isso que eu te perguntei? Ou em outras palavras, não me interessa. Não me interessa. Ah, pastor, o senhor está recebendo aí na sua casa essa pessoa que está frequentando sua igreja, mas essa pessoa, não me interessa. Não me interessa, eu não estou nem aí porque você está falando. Eu tenho uma palavra de Deus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ah, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar liberdade aos presos. Ah, irmãos, eu tenho um chamado. Davi disse: não interessa aonde ele está. E Ziba respondeu: na casa de Maquia. Sabe, irmãos, agora o que me chama a atenção é a região aonde Mefibosete mora. Ló-debar. É Ló-debar. Não é emendado não. Emendado tem um outro sentido. Amém? Ló em hebraico significa não. E debar significa pasto ou pastagens. Ló-debar significa aonde não há pastagens. E aonde não há pastagem é o que, irmão? Repita comigo: deserto. É isso que o órfão vive, irmãos. Ele vive em Ló-debar. Ele vive num deserto. A vida de um órfão, a vida de uma pessoa que é tomada pelo manto da orfandade, é uma vida de deserto. Amém? De solidão, de sofrimento. Amém? Então ele vive num lugar isolado. Porque, irmãos, quem é que vai para onde não tem pastagem, irmão? Sendo que na época o que mantinha o povo era o gado, eram as ovelhas. Então o lugar, quanto mais pastagem tinha, mais próspero. Quanto mais pastagem tinha, mais movimento. Então Ló-debar, irmãos, era um lugar deserto, um lugar isolado, uma região abandonada na Palestina. Amém? Davi. E aí, irmãos, eu vejo Deus como pai em Davi. Do mesmo jeito que o pai do filho pródigo não perguntou aonde ele gastou o dinheiro, com que ele gastou o dinheiro, Davi não pergunta como ele ficou aleijado, aonde ele ficou aleijado. Amém? Deixa eu te falar, agora que nós vamos entrar na mensagem, eu quero tirar aqui algumas lições desse contexto, porque tudo que eu fiz aqui foi um contexto, um pano de fundo para nós entrar na palavra. Eu quero tirar aqui algumas lições desse texto. Amém? Pensando assim, como que Deus pode tratar, como que Deus pode resgatar o órfão. Amém? Através da ação de Davi, tá? Como que Deus pode resgatar a identidade de um órfão, daquele que foi abandonado, daquele que foi esquecido. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Ziba era mau caráter, porque ele estava tomando conta dos bens de Saul. E quem é o herdeiro direto dos bens de Saul, irmão? Quem, irmão? Mefibosete. Ele sabia onde o cara estava, ele sabia o que o cara estava passando fome, e ele lá usufruindo junto com os filhos dele das coisas que era de Mefibosete. Então Mefibosete era órfão duas vezes. Ele era órfão porque o pai dele morreu, e ele era órfão porque ele foi esquecido. Olha que coisa. Vocês estão entendendo essa palavra, irmão? Pensa eu na minha cama ontem, irmão, vontade de chamar todo mundo: vamos voltar lá para a igreja, eu tenho uma palavra para vocês. Olha que coisa. Então eu quero te mostrar aqui. Amém? Primeiro, Deus, para restaurar a paternidade na vida de Mefibosete, anote aí. A primeira coisa que Deus fez, Deus cuidou da sua autoestima.
Olha eu falando da autoestima aqui de novo. Abra sua Bíblia aí. 2 Samuel 9, versículos 6, 7 e 8. 2 Samuel capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Foi buscar Mefibosete, irmão. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, Davi. Nossa, Deus do céu, isso aqui eu não acredito nisso. Cara do céu. Mefibosete chega. Ele não ficava em pé, irmão. Então ele veio arrastado. Davi era o cara do momento, irmão. Davi era o cara que era o popstar da época, irmão. O sonho de qualquer cidadão de Jerusalém era pegar na mão de Davi, irmão. E aí chega Mefibosete. Quando ele chega, olha o texto, irmão. Davi se inclinou, prostrando com seu rosto na terra. Irmão, tenta imaginar essa cena. O cara coxo arrastando. Davi diante de toda a corte, dos príncipes, dos seus filhos, diante de todo mundo. Davi se ajoelha diante de Mefibosete, irmão, e põe a boca no pó. E disse Davi: Mefibosete. E Mefibosete disse: eis aqui o teu servo. Versículo 7. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo? Olha aqui que Mefibosete responde, irmão, presta atenção, para você ver o que é o problema da estima. Olha aqui para mim. Mefibosete, em vez de falar assim: ô rei, muito obrigado, nossa, que bênção. Se fosse o Mefibosete Valério: pastor, deixa eu dar um testemunho. Seria a reação normal, né? Mas olha a reação dele. Ele se inclinou e disse: quem sou eu, ou quem é esse teu servo, para olhar para um cão morto como eu? Olha como estava a alma desse rapaz. Um cão morto. Nós temos aqui uma revelação. Ei, eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Não importa o mal que te fizeram. Amém? Não importa. O que realmente importa não é o mal que fizeram contra mim, mas é o que eu fiz com aqueles que me fizeram mal. Você não entendeu? Eu vou repetir. O que conta para Deus não é o mal que fizeram para você, mas é o que você fez com quem te fez mal. Davi era extraordinário, irmão. Saul fez muito mal para ele. Mas olha agora o que ele está fazendo por um descendente de Saul. Amém? Ele se via como um cão morto. Amém? Ele morava num lugar escuro, num beco, numa favela da Palestina. Ele se via como uma pessoa sem oportunidade, sem chance, sem possibilidade, um improvável. Assim como eu, assim como Michel, improvável. Amém? Um homem sem sonho, sem futuro. Amém? Agora ele vem de Lodebar para o magnífico palácio de Davi. E agora ele está numa sala real. Irmãos, eu fico imaginando ele entrando nos palácios do portão, nos portões daquele palácio, olhando para aquilo tudo. Irmãos, Davi leva ele para um lugar de glória. Amém? Observando cada detalhe, parede, piso. E
quanto mais ele vai entrando, mais inferior ele se sente, mais pequeno ele se sente. Amém? E mais interessante, irmãos, é que muitas pessoas vendo ele entrar, viram a cara. Muitas pessoas vendo ele entrar, desprezam. Muitas pessoas vendo ele galgando acessos à sala do trono, desprezam. Amém? Pessoas que sonhavam ir aonde ele foi e não podia, desprezam. Amém? Talvez, irmãos, isso revele a orfandade no seu coração. Quando você acessa alguns lugares e você olha e fala assim: não, isso não é para mim não. Eu não mereço uma coisa dessa não. Não é muito para mim. Eu não sou digno. Talvez esse seja um reflexo de que você precisa de uma cura interior. Você não se sentir merecedor. A Lúcio Michel vai fazer uma viagem a semana que vem, está numa expectativa. Eu quero pedir a vocês dois que curta cada momento, e que os lugares em que Deus levar vocês, glorifique ao Senhor e diga: eu estou aqui porque eu sou filho do rei. Eu tenho, Deus é bom demais. Não ande de cabeça baixa, pode ser quem for. Foi o Senhor que preparou tudo isso. Tem pessoas que quando a orfandade governa ela, e ela tem uma oportunidade de experimentar algo grande, algo bom, ela recua de medo. E Deus precisa restaurar a sua paternidade. Escute isso: Deus precisa restaurar a sua paternidade, porque Ele tem algo grande preparado para você. Ele vai colocar você num lugar tremendo, num lugar maravilhoso, num lugar de honra. Mas você precisa estar com o seu interior restaurado. Está lá Mefibosete, irmão, se sentindo um cachorro morto. Mas Davi, ele quer restaurar sua autoestima. Amém? E Davi vira de cara para ele e fala assim: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Não tenha medo. Amém? Davi está dizendo, quando ele diz assim: olha, eu vou usar de benignidade, ele está falando assim: ó, eu vou restaurar a sua dignidade. Amém? Eu vou restaurar seu nome. E é isso que nós precisamos fazer como igreja. As pessoas que chegam até nós, elas precisam de uma restauração. Amém? Tá certo? Tem uns adesivos aí que eu já vi em alguns carros que dizem assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. É isso que Deus quer fazer com você. É dessa forma que Deus quer que você caminhe. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Amém? Meu pai é dono disso tudo aí. Amém? Chega lá na frente, ó, viu, Michel? Te dando uma dica já. Chega lá na frente, como é que chama a praia lá? As praias lá. Não vou falar esses nomes tudo não. Na praia. Aí a hora que estiver passando alguém na rua, lá na orla assim, vem cá, Paulo, tô aqui na praia, você é o Michel, eu sou o Michel. Aí você está passando aqui. Tá vendo isso aí? Tudo do meu pai, velho. Pode ser, né? É tudo do meu pai. Eu sou filho do dono. Irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 22, abre aí. A Bíblia diz que Deus aceita todo mundo. Põe aí, Romanos 3, 22. E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Deixa eu te falar uma coisa: a bênção de Deus é para todo mundo que crê nele. Quantos crê nele aqui?
Então a bênção de Deus é para você também. Amém? A bênção de Deus é para você. Amém? Não existe diferença entre as pessoas para Deus. Amém? Não existe. Você é amado por Deus. O seu nascimento não foi um erro, não foi um infortúnio, não foi um acaso da natureza e nem um acidente. Eu não sei quem lembra aqui dos 40 dias de propósito que nós fizemos aqui. E o Rick, ele escreveu no livro dele, e eu falei isso aqui, eu me lembrei hoje. Embora, repita comigo, embora existam pais ilegítimos, não existe filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos seus pais, mas foram planejados por Deus. Talvez o seu pai não seja um pai legítimo, mas você é um filho legítimo de Deus. Amém? Davi, irmãos, outra coisa interessante que eu vejo na restauração da orfandade. Quando Deus restaura a orfandade de uma pessoa, até as pessoas que estão à sua volta são abençoadas. Olha para você ver, Davi chamou a Ziba, 2 Samuel 9:9. Davi chamou a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhe-as, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá dos frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão, que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. 15 filhos e 20 servos. Todos foram beneficiados pela restauração da paternidade de Mefibosete. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se libertar dessa orfandade o mais rápido possível, porque tem pessoas que precisam de você. Através do que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Através do que Deus vai fazer em você, Ele vai alcançar pessoas através de você. Primeiro Ele faz em você, depois Ele faz através de você. Olha, Ziba, você vai cuidar de tudo dele. Estou passando tudo na sua responsabilidade. E você vai comer do que a terra produzir, você, seus filhos e seus servos. Porém o seu senhor, que é Mefibosete, vai comer na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos. Amém? Irmãos, quando Deus abençoou Mefibosete, Ele está abençoando todo mundo que estava à sua volta. Ei, sua família vai ser abençoada por sua causa. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero destacar aqui para a gente encerrar aqui. Eu vou continuar nesse assunto, que eu ainda tenho algumas coisas para falar. Eu quero destacar que às vezes na vida nós temos a oportunidade de ajudar um órfão, uma criança abandonada. E é interessante que quando nós fazemos isso e abençoamos alguém, Deus vem e nos abençoa. Não que a gente tenha que fazer pensando nisso, mas isso é uma verdade de Deus. Isso é um princípio de Deus. Por isso que a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. Só que a medida com que Deus te dá sempre vai ser superior à medida que você deu. Sabe por quê?
Porque a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Então eu queria que você entendesse isso. Claro que nós não vamos fazer pensando em ganhar algo em troca, mas isso é uma lei natural de Deus. É uma lei natural de Deus, aquilo que nós plantamos. Nós abençoamos outras pessoas. Talvez nós tenhamos aqui nessa igreja pessoas que adotaram uma criança. Eu vejo isso lá na Nanda, apesar de não ter passado por nome, mas é uma adoção. Quando eu vejo o James chamando de papai, de mamãe, é porque não é um papel que faz você ser pai de alguém, não é um papel que faz você ser mãe de alguém. Sabe, irmãos? Talvez nós aqui, irmãos, quantos órfãos nós já ajudamos? Nós só não ficamos tocando trombeta. Quantas pessoas, irmãos? Eu quero dar uma palavra de ânimo para a igreja Batista Manancial. Amém? Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus pensamentos. E Ele é poderoso para abençoar as suas atitudes. Deus não fica devendo nada para ninguém. E você pode ter certeza que tudo aquilo que você semear, o Senhor vai fazer você prosperar. O Senhor vai fazer você ser abençoada. Você vai ser próspero no seu caminho. Porque nesse momento, às 20 horas e 56 minutos, Deus nesse momento está lendo o seu coração. Sabe? Último dia das mães, teve alguém que postou um negócio que foi lindo, e aí eu tinha feito um print. E hoje lá mexendo, organizando as fotos, agora que mudou um aplicativo aqui da igreja, coincidentemente, eu excluindo algumas fotos, e eu tenho mania de selecionar tudo e excluir. Só que dessa vez eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu vou vendo e vou selecionar uma por uma. E estava esse print lá, escrito da seguinte forma: uma foto de um moço deitado no colo da mãe, e dessa forma, dizendo o seguinte: antes eu não tinha ninguém para chamar de mãe. Aí eu fui adotado e ganhei duas mães. Uma mãe e uma tia maravilhosa que eu amo muito. Lembre-se, mãe não é quem cria na barriga, mas mãe é quem gera no coração. Feliz Dia das Mães. Isso é uma verdade, irmãos, isso não é um jargão. Mãe não é quem cria na barriga, é verdade. Mãe é quem gera no coração. E eu quero dizer para você, querido, talvez você possa até aconselhar um adolescente que perdeu um ente querido, pode ajudá-lo no processo de sofrimento, ou quem sabe ajudar um desabrigado, dando um teto para ele. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai te abençoar e Ele não vai ficar te devendo nada. Cuida de quem precisa, que Deus vai cuidar do que você precisa. Vou repetir para a gente encerrar: cuide de quem precisa, porque Deus vai cuidar do que você precisa. Fica de pé, querido. Nosso horário estourou. Eu vou continuar isso aqui domingo, amém? Domingo nós vamos continuar falando, que eu quero fechar isso aqui, amém? Porque não sei se vocês viram aqui, só para vocês guardarem a expectativa aí. Mefibosete chegou como um cão morto. Deus restaurou a sua paternidade. Sabe o que Deus fez com ele depois que restaurou a paternidade? Fez dele um pai.
Deus quer curar a sua orfandade, sabe por quê? Porque tem filhos que você precisa gerar. Deus tem filhos para você. Mas isso fica para domingo. Curva sua cabeça. Talvez você perdeu alguém que você ama. Talvez você se sente desprezado, abandonado. Hoje talvez você tenha se sentido assim. Tem dia que bate aquela tristeza. Até saudade te dá. Vontade de um abraço de um pai. Sabe, vontade de receber um abraço de um pai. Deus-lhes o direito de se tornarem. Eu vou descer aqui, irmãos, ó. E você que quiser um abraço de um pai, vem cá que eu vou te abraçar. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Todos que receberam e as que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos
Glória a Deus. Irmãos, esse negócio é tão sério. Parece assim, talvez alguém pode até pensar, acho que aqui não, que os irmãos daqui conhecem nosso coração. Talvez alguém pode pensar, não, isso é bobagem. Talvez o fato de você querer um abraço e pensar que é uma bobagem é a ação do espírito de orfandade governando sua mente. Mas eu estou aqui ainda. Se você soubesse o quanto um abraço desse me fez falta na minha adolescência. Talvez um abraço desse teria me tirado de cada situação. Esses abraços me fizeram muita falta. Pessoas que poderiam me abraçar, me abandonaram. Por isso, não é bobagem não. Pode chamar isso talvez de um ato profético. Mefibosete teve a sua paternidade restaurada em Davi por causa de uma aliança. E por causa da sua aliança com Jesus, a sua paternidade está sendo restaurada nessa igreja através talvez da minha vida. Talvez tudo que você queria era um pai que acompanhasse você e que elogiasse as suas notas boas na escola. Alguém que acompanhasse com você o seu sucesso e dissesse, olha como é bom, eu tenho orgulho de você, eu estou vendo você romper. Mesmo sem recurso, sem condição, você está atrás dos seus sonhos, você está conquistando. Talvez você não quisesse um pai que bancasse uma carteira de motorista, ou que bancasse uma faculdade, mas só dele estar ali para dizer assim, olha, parabéns, não para não, eu não tenho como te ajudar financeiramente, mas eu estou torcendo por você. Talvez é isso. Mas há um manto de paternidade sobre esse ministério, amém? E nós estaremos aqui lutando contra todo espírito de orfandade na nossa vida. Você não é órfão. Declare isso, não sou órfão. Você não é mais órfão. Não é. Não é mesmo. O Pai te adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aplauda o Pai, aplauda. Nós não somos mais órfãos.